Graça e paz, irmãos. Vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor neste dia, palavra que Deus nos deu para meditarmos e aprendermos cada dia mais, né? O Espírito Santo vem nos ensinar. E hoje nós vamos meditar, né, no livro de Marcos. Nós vamos ver ali Marcos, capítulo 6, que faz parte da nossa leitura anual como igreja. Então, convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 6. Mas antes de a gente dar seguimento à leitura e ouvirmos e lermos aquilo que Deus vai falar, né? Quer falar aos nossos corações, nós vamos orar, pedindo para que o Espírito Santo realmente prepare a nossa mente e o nosso coração para esse tempo de meditação na palavra de Deus. Senhor, nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas neste dia e pedimos para que o Senhor fale conosco, Pai, através da leitura da Tua palavra. Senhor, nós queremos ser realmente edificados, mas também não guardar isso apenas para nós, mas também vivermos, praticarmos e espalhar essas boas novas aos demais, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco neste dia, aqueles que estão acompanhando ao vivo, aqueles que irão acompanhar, nós pedimos que a Tua presença também alcance esses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ver ali Marcos capítulo 6, a partir do verso 30. Ali fala, né, como título, a primeira multiplicação de pães e peixes. O interessante desse milagre, desse ocorrido aqui, é que ele acontece nos 4 evangelhos da Bíblia. Ele é narrado em Mateus, em Marcos, em Lucas e em João. É o único milagre que é narrado nesses 4 evangelhos. E ele então vai falando sobre a situação e a gente vai acompanhar ali como aconteceu essa situação aqui. E assim, como a palavra aqui que eu usei é um milagre, que realmente Deus realizou um milagre, então procurando e vendo o que significa a palavra milagre, não sei se você já procurou o significado dessa palavra, mas o significado da palavra milagre, ela quer dizer assim, acontecimento extraordinário, incomum ou formidável, que não pode ser explicado pelas leis naturais. Então, não pode ser explicado pelas leis naturais, mas totalmente possível e sobrenatural, né, nas leis de Deus, no reino de Deus. E esse foi um milagre que o próprio Jesus realizou. Então, como tema dessa meditação, eu coloquei aqui um acontecimento extraordinário. Por quê? Como nós lemos, milagre é um acontecimento extraordinário. E nós vamos ver aqui o milagre, aquilo que aconteceu nessa situação aqui. Então, nós vamos iniciar ali lendo a partir do versículo 30. Convido você a acompanhar na sua Bíblia. Diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco à parte num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram até eles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se delas, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E passou a ensinar-lhes muitas coisas. Então, o que estava acontecendo aqui? A situação. Os discípulos tinham sido enviados, né? A gente pode ver nos versículos anteriores, e eles estavam retornando e estavam relatando a Jesus os acontecimentos. E como aqui na própria palavra diz que eles estavam ali contando a Jesus, e Jesus falou assim: bom, vamos a um lugar à parte, vamos ao deserto, vamos descansar. Porque realmente era sempre muitas as pessoas que iam atrás dos discípulos, atrás de Jesus,
para ouvirem a palavra de Deus, para serem tocados por Jesus, serem curados por Jesus. Então sempre a multidão acompanhando e Jesus então tentando ali sair à parte, mas ele viu essa multidão e ele se compadeceu dessa multidão. Mas nós estamos falando aqui deste acontecimento. O que aconteceu diante de tudo isso? Esse acontecimento extraordinário, esse milagre, a multiplicação dos pães. Então nós vamos aprender sobre esse acontecimento, sobre esse acontecimento extraordinário, sobre esse milagre. Então primeiro ponto, qual foi esse acontecimento? Qual foi esse milagre? Então nós vimos aqui, e nós vamos continuar na nossa leitura a partir do versículo 35 agora. Diz assim: Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: Iremos comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer? Então ali uma situação. As pessoas estavam ouvindo ao Senhor Jesus, os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus, e já estava avançando a hora. Então as pessoas estavam ali o dia todo, imagina, né, a fome que possivelmente eles estavam, até porque os discípulos viram isso e foram falar para Jesus: Jesus, despede o povo, porque é muita gente, eles têm que ir para casa, eles precisam ir encontrar um lugar para poder comer, para poder comprar alguma coisa para comer. Então está aí a situação. Os discípulos identificaram essa situação e eles foram até Jesus, então relatar essa situação. E então acontece ali o milagre. Vamos ler o versículo 41. Tomando ele os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. Então os discípulos encontraram ali um rapaz, né? Numa versão em João diz que era um rapaz, esse rapaz no original pode representar também um menino, um moço. Encontraram no meio daquela multidão um rapaz com 5 pães, 2 peixes. Então apresentaram ali a Jesus, mas a palavra, essa leitura que esse texto fala que eram mais de 5.000 homens, e na outra evangelho fala também dessa mesma história, dizendo que são 5.000 homens, além de homens, mulheres e crianças. Então, além de 5.000 pessoas, tinha as mulheres e as crianças. Então, era muita gente. Então, assim, humanamente falando, será que 5 pães e 2 peixes dá para alimentar uma multidão dessa? Pensando que esse era o lanche, era a comida de uma pessoa. Isso daria para alimentar uma multidão, mais de 5.000 pessoas? Às vezes não é suficiente nem para um, dependendo da fome que a pessoa tem. 5 pães, 2 peixes para uma grande multidão. Então, qual foi esse acontecimento extraordinário? Foi a multiplicação. Jesus, de forma sobrenatural, multiplicou os pães e os peixes, ao ponto que as pessoas comeram e se fartaram e ainda sobrou. Então, o acontecimento é essa multiplicação, esse milagre, esse acontecimento extraordinário que só Jesus pode fazer. E Jesus fez esse milagre. Ele realmente abençoou e os pães e os peixes se multiplicaram através da bênção de Jesus. Ele abençoou e multiplicou, todos se fartaram, como diz ali no versículo 42. Todos comeram e se fartaram. Então esse foi o acontecimento, o grande acontecimento, o acontecimento extraordinário. E agora nós vamos ver quem participou deste acontecimento. Então no versículo 37, diz assim, agora
nós vamos ver quem participou. Primeiro nós vimos qual foi o acontecimento, a multiplicação dos pães e peixes, e quem participou. Versículo 37. Porém, ele lhes disse, aqui Jesus, quando os discípulos falaram, Jesus, despede esse povo para eles irem, porque eles estão com fome, precisam procurar comida, eles precisam comprar comida para si e tal. E aqui, versículo 37. Porém, ele, Jesus, lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? Ou seja, esse denário significaria 200 dias de trabalho para poder então conseguir o dinheiro para comprar pão suficiente para toda essa multidão. Então os discípulos apresentam ali para Jesus, Jesus, como é que a gente vai alimentar esse povo todo se é muita gente? A gente teria que trabalhar 200 dias seguidos direto para poder conseguir dinheiro suficiente para trazer o pão, para trazer o alimento para esse povo. E continuando ali na leitura. E ele, Jesus, e ele lhes disse, quantos pães tendes? Ide ver. Então os discípulos foram fazer aquilo que Jesus falou, e sabendo eles, responderam, 5 pães e 2 peixes. 5 pães e 2 peixes. E vamos agora ler o versículo 43. Daqueles 5 pães, 2 peixes, aquela multiplicação, e ainda diz ali um detalhe, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Então, quem participou desse milagre? Quem participou desse acontecimento? Os discípulos, porque eles viram a necessidade ali e foram apresentar essa necessidade para Jesus. Quem participou também foi esse jovem que tinha 5 pães, os 2 peixes e viu a sua comida sendo multiplicada. E quem participou também foi toda aquela multidão. Eles também foram beneficiados por esse milagre. Eles receberam desse milagre. Então, todos os que estavam presentes ali, Jesus multiplicando, os discípulos, mesmo identificando aquela situação, até nem sabendo o que fazer diante daquilo. Jesus, como é que a gente vai então trabalhar? Como é que a gente vai ter dinheiro? Mas mesmo assim, eles participaram deste milagre. Eles viram este sobrenatural, que, como eu falei, só Jesus pode fazer. E esse jovem também que viu aquilo pouco que ele tinha, sendo multiplicado por muitos, para muitos, beneficiando a muitos. Então, nós vimos o acontecimento, quem participou, e agora nós vamos ver onde aconteceu. Onde aconteceu esse milagre, onde aconteceu. Versículo 31, e foi algo que me chamou muita atenção durante o tempo de meditação nessa palavra. Versículo 31 diz a palavrinha ali, Jesus chamando os discípulos, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto. E depois, no versículo 35, quando os discípulos identificam aquela necessidade, eles falam para Jesus ali, Jesus, é deserto este lugar. Então não tem como a gente conseguir o alimento aqui. É deserto. Jesus estava indo com os discípulos para um local deserto, a multidão viu, seguiram eles. Eles estavam num lugar deserto, Jesus estava ensinando aquela multidão num lugar deserto. Quando fala em um lugar deserto, você consegue imaginar, assim, quando fala para mim de lugar deserto, a primeira cena que vem é tipo, não ter nada, ou um lugar cheio de areia, porque foi sempre a imagem que eu vi, um lugar cheio de areia, sem nada, ou também, depois que eu morei na aldeia, para mim às vezes aquilo parecia um deserto, porque era muita terra, mas sem mais nada, era terra, mato, árvore, apesar de ter a grama, ter as árvores, mas não tinha nada de outras coisas, não tinha uma vendinha, não tinha um mercado, era um deserto. E aqui eles estavam num lugar deserto. Mas naquele lugar de deserto, Jesus fez ali um milagre extraordinário. Teve este acontecimento extraordinário.
Então, às vezes, nós nos encontramos em situações de deserto, né? Parece que nada está acontecendo ou parece que não tem solução. Nós enfrentamos desertos, mas sabemos e temos que ter essa certeza em nosso coração que Jesus, Ele está conosco até no deserto. E no deserto os milagres acontecem. No deserto os milagres acontecem porque Jesus está conosco. Então as coisas, aqui o acontecimento extraordinário, ele aconteceu no deserto. E Jesus deu a provisão ali naquele deserto. Então se você está passando por um deserto, vá a Jesus. Ele tem toda a provisão para você passar por esse deserto. Ele é Jesus. Ele é o pão da vida, que nos alimenta mesmo estando no deserto. Ele é a água viva, que nos sacia mesmo quando estamos no deserto. Esse é Jesus. Então, onde aconteceu esse milagre, esse acontecimento extraordinário, deserto. E agora nós vamos ver, apesar de já sabermos, mas quem realizou esse milagre, quem realizou esse acontecimento extraordinário, o autor, quem fez acontecer essa situação, mesmo ele não foi pego de surpresa, porque ele já sabia o que ia acontecer. Como diz em João, versículo 6, capítulo 9, diz ali, apresentando um rapaz que tinha aqueles 5 pães, mas Jesus faz aquela pergunta porque ele queria ver a resposta, queria testar, provar o coração dos discípulos. Então Jesus ele já sabia do que ia acontecer. E ele foi o autor deste milagre. Então quem realizou? Jesus. E aqui prova, pelo fato de Jesus ter feito isso, prova que ele é Deus. Porque quem realiza as coisas extraordinárias, quem realiza grandes coisas, coisas sobrenaturais, é Deus, é Jesus. Ele então fez este milagre. E quem é esse Jesus? Como eu falei, ele é Deus. E nós vamos ver no versículo 34 que esse Jesus, aquele que realizou o milagre, ele é movido de compaixão. Versículo 34 diz: ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles. Então, compadecer fala assim daquele sentimento profundo. O original da palavra fala que pelas entranhas. Então, Jesus sentiu a dor, ele sentiu ali naquele momento aquela compaixão por aquele povo, viu a necessidade deles e Jesus se moveu naquilo. Esse Jesus que realizou esse grande milagre, ele é um Jesus cheio de compaixão. Então você pode estar no deserto, você pode estar passando, mas saiba, Jesus, ele é cheio de compaixão. Clame por ele, vá até ele. Ele é o autor desse milagre, ele é cheio de compaixão. Jesus não apenas supriu a necessidade imediata da multidão, mas também se compadeceu dela como ovelhas sem pastor. E nós vamos ver também quem é esse Jesus, versículo 41. Esse Jesus, o autor desse milagre, ele é o abençoador. Versículo 41 diz: tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e partindo os pães, deu aos discípulos para que distribuíssem. Ele abençoou. Jesus, ele é o abençoador. Ele multiplicou aqueles pães que abençoou uma grande multidão. Esse é Jesus. E abençoar significa louvar, celebrar, invocar as bênçãos, pedir a bênção de Deus. Esse é Jesus, ele é o abençoador, ele é a fonte das bênçãos. E quem é também que realizou esse milagre? É aquele que nos alimenta no deserto. Como nós vimos onde aconteceu? No deserto. Ele nos alimenta no deserto. E algo interessante que a gente segue ali na leitura, mostra o deserto, mas fala que Jesus deu a ordem para que as pessoas sentassem
dividindo em grupos, mas ele, nesse livro de Marcos, tem a descrição do lugar. Fala ali sobre a relva verde. Então, os fez descansar sobre a relva verde. E quando eu li isso, eu lembrei muito do Salmo 23. Fala o Senhor, né? Jesus é o bom pastor, então sabemos que Deus é o bom pastor, ele nos faz descansar em pastos verdejantes. E mesmo no deserto, ele nos dá pastos verdejantes e supre e faz o milagre acontecer. Esse é o nosso Jesus, esse é o autor do milagre, é quem realizou esse acontecimento extraordinário. Esse é Jesus. E nós vemos aqui, diante de pequenas coisas que tinham ali, os 5 pães, os 2 peixes, o Senhor fazendo um grande milagre e abençoando a tantos. Às vezes você pode se sentir muito pequeno diante de Deus, mas essa pequenez que você tem, colocada então e entregue a Jesus, ele pode fazer grandes coisas. E Jesus aqui, ele não fez um milagre do nada. Ele não fez surgir o pão, fez aparecer o pão e fez aparecer o peixe. Ele usou aquilo que tinha, que foram os 5 pães, os 2 peixes. Às vezes nós queremos falar, não, mas eu não sou preparado para fazer as coisas de Deus, eu não estou preparado para servir a Deus. Mas Deus quer usar aquilo que você tem. O que você tem para apresentar diante de Jesus? E Ele vai fazer acontecer a partir daquilo que você apresenta para Ele. Nós temos apresentado ao Senhor e louvamos ao Senhor pela grande seara que temos. Ainda são poucos os trabalhadores e Ele tem feito milagres com os poucos trabalhadores que tem. Mas nós continuamos a clamar, Senhor, manda mais. Faça essa multiplicação entre nós, faça esse milagre entre nós, para que muitos sejam beneficiados com o pão da vida, que é Jesus. Então eu quero fazer uma pergunta para você neste dia. Você precisa de um milagre? Tem alguma situação que você precisa que aconteça algo extraordinário, algo que vai mudar aquela situação, algo que vai marcar aquela situação? Você precisa de um milagre? O que você tem passado? Qual tem sido o seu deserto? Não se esqueça que no deserto nós temos aquele que nos abençoa, temos aquele que se move de compaixão, temos aquele que pode fazer o acontecimento extraordinário. O que você tem oferecido ao Senhor para essa realização desse milagre? Muitas vezes nós queremos o milagre, mas o que eu tenho apresentado ao Senhor para que Ele possa realizar esse milagre? O que eu tenho colocado diante dele? Ali os discípulos, junto com aquele rapaz, apresentou o que tinha. Os 5 pães, os 2 peixes, e ali o milagre aconteceu. Mas o que você tem apresentado ao Senhor neste dia, para que esse milagre aconteça? E outra pergunta que eu quero fazer: você tem participado ou deseja participar dos milagres de Deus? Como nós vimos, quem participou dos milagres? Os discípulos, o rapaz, a multidão. E você tem participado dos milagres de Deus? Ou você tem buscado apenas ser beneficiado com os milagres de Deus? Ele nos convida para participar. E esse participar é estar junto, é buscar, é ir até Jesus, falar: Senhor, eu preciso, Senhor, eu te quero, Senhor, eu quero, Jesus, eu quero conhecer mais de ti. Jesus, eu preciso do milagre do Senhor. Você tem buscado participar destes milagres do Senhor? Você tem apresentado a sua vida a Ele? Este é Jesus, Ele é poderoso. Ele pode fazer muito mais, Ele pode realizar milagres. Ele é o autor do milagre. Esse é Jesus, a quem nós conhecemos, a quem hoje você pode desfrutar de um relacionamento com Ele. Esse realizador, esse autor do milagre. Então, o único que pode fazer um acontecimento extraordinário na sua vida, na sua família, no seu trabalho, o único que pode realizar um milagre é Jesus. Então, eu quero te convidar hoje, se você precisa desse toque, se você está no deserto, lembre, Jesus, Ele é o realizador de milagres.
até quando nós estamos no deserto. Esse é o nosso Jesus, Ele é poderoso. Eu gostaria de orar com você neste momento. Jesus, obrigada pela Tua palavra, porque nós temos aprendido, Pai, que o Senhor é tão grande, Jesus. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Filho de Deus, e mesmo assim é cheio de compaixão para conosco, foi cheio de compaixão para com aquela multidão e realizou ali um milagre onde muitos foram abençoados. E hoje nós aprendendo, Senhor Deus, com essa palavra, nós queremos também apresentar as nossas vidas ao Senhor, para que o Senhor faça de nós instrumentos para que outros sejam abençoados e alcançados, Pai, em nome de Jesus. Queremos ser esses mensageiros do pão da vida. Tu és aquele que sacia não só o corpo, mas a alma e o espírito. E nós te louvamos por isso, Senhor. Nós queremos, Pai amado, apresentar diante de Ti as nossas situações. Eu não sei o que cada um tem vivido, mas, Pai, certamente todos nós precisamos de um milagre. Precisamos desse acontecimento extraordinário do Senhor em nossas vidas. E nós apresentamos diante do Senhor, porque nós queremos, Pai, participar e ver este milagre e apresentar aquilo que nós temos para ver este milagre acontecendo em nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, aumenta a nossa fé, Pai, para que a gente possa caminhar vendo os milagres do Senhor e olhando para Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.